o legado da ditadura civil-militar na educação básica brasileira. Na ditadura militar, a escola era boa. Essa frase, repetida inúmeras vezes, pode soar como verdade para alguns. Os fatos, porém, não parecem fortalecer essa tese. Diversos estudiosos e especialistas que se debruçam sobre o tema apontam que a ditadura civil-militar deixou marcas profundas na educação brasileira, entre elas a prática de expandir sem qualificar. No período, houve um aumento significativo do número de matrículas na educação básica, mas com poucos recursos e pouca formação docente, ou seja, sem se preocupar com a qualidade ofertada. A Constituição de 1967, aprovada pelo regime civil-militar, promoveu duas alterações importantes na política educacional brasileira. Primeiro, desobrigou a União e os Estados a investirem um mínimo, alterando um dispositivo previsto na Lei de Diretrizes e Bases, aprovada em 1961. A legislação anterior, aprovada pelo Congresso Nacional durante o governo João Goulart, previa que a União tinha que investir ao menos 12% do produto interno bruto em educação e também obrigava estados e municípios a alocarem 20% do orçamento na área. Mudanças na estrutura. Paralelamente, a ditadura civil-militar também transformou radicalmente a estrutura de educação básica no país. O modelo prévio, aprovado em 1939, durante a vigência do Estado Novo, e mantido pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961, dividiu o ensino em pré-primário, maternal e jardim de infância. Primário com duração de 4 anos, com opção de mais 2, em caso de cursos e artes aplicadas, e médio com 7 ou 8 anos, dividido em ginasial 4 anos e colegial mínimo de 3 anos. Apesar de mantida a essência na estrutura anterior, a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 tornava o ensino obrigatório apenas nos 4 primeiros anos, equivalente ao Fundamental 1. Educação e economia. O início da década de 1960 no Brasil foi marcado por uma grande efervescência política. De um lado, o presidente João Goulart, diversos intelectuais e movimentos sociais propunham reformas populares. De outro, militares, empresários e pensadores que se posicionavam contra tais medidas. Este segundo grupo promoveu um golpe depondo João Goulart e colocando em prática um regime autoritário, à semelhança do que vê ocorrer em outros países da América Latina. É dentro deste contexto que devem ser compreendidas as mudanças na política educacional do regime militar. A Constituição de 1967 alterou essa estrutura, instituindo a educação básica como obrigatória durante 8 anos, influenciando uma nova Lei de Diretrizes de Bases da Educação, aprovada em 1971, que implementou um modelo mais próximo com o existente atualmente. Essas alterações tiveram como efeito um aumento significativo no número de matriculados nas escolas, uma vez que a ditadura tornou o ensino obrigatório. A expansão que se seguiu a tal medida, entretanto, não foi acompanhada por aumento das verbas. Os gastos do Estado com a educação foram insuficientes e declinaram, o que interferiu na estrutura física das escolas, que apresentaram condições precárias de uso, no número de professores leigos, que aumentou entre 1973 e 1983, fato que se registrou mais grave na região Nordeste, onde 36% do quadro docente tinha apenas o primeiro grau completo, e nos salários e condições de trabalho dos professores, que sofreram um crescente processo de deterioração. Escreveu a professora da Universidade Federal de Goiás, Renata Machado de Assis, em seu artigo A Educação Brasileira durante o Período Militar, a escolarização dos 7 aos 14 anos. A docente conclui que, apesar da ampliação do contingente de estudantes, a política educacional promovida no período serviu para reforçar as desigualdades educacionais. Até hoje, um dos grandes desafios a serem superados na educação brasileira. Este quadro demonstra que, embora significativos contingentes das camadas populares tenham tido acesso à escola, foi ofertada a este público uma educação de baixa qualidade e de segunda categoria. Isso manteve as taxas de evasão e repetência em níveis elevados, conclui a docente. O professor da Universidade Federal de São Carlos,
Amarílio Ferreira Júnior, afirmou que a política de expansão da educação promovida pela ditadura também teve impactos diretos na formação docente. Um dos exemplos foi a criação de uma modalidade de graduação conhecida como licenciatura curta. Os cursos das mais diversas áreas tinham duração de 2 anos e meio e davam condições formais para milhares de profissionais lecionarem nas salas que estavam sendo abertas. O Brasil não tinha número de professores necessários para sustentar a expansão da escolarização no ritmo e na dimensão que ocorreu. O resultado foi o rebaixamento cultural e a precarização das condições de trabalho dos professores, que continua sendo a realidade de inúmeras redes de ensino até hoje, avalia o professor. Infraestrutura. O espaço físico também é algo essencial para uma educação de qualidade, comprometida com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A expansão veloz e sem recursos, no entanto, produziu prédios escolares precários e sem os recursos necessários para o desenvolvimento da educação, o que se tornou outra herança perversa do regime militar. A precarização da escola pública e a queda na qualidade do ensino, combinada com a abertura do país ao ensino privado, fortaleceu a migração dos filhos das elites para colégios particulares. Essa migração fortaleceu as desigualdades sociais e educacionais. A partir desse momento, cria-se a lógica de que os filhos dos ricos têm acesso à educação de qualidade e, portanto, mais chances de chegar ao ensino superior, enquanto os filhos dos pobres restam uma educação pública e precarizada. Qualificar mão de obra. O ex-ministro do Planejamento, Roberto Campos, em 1968, disse durante o seminário: "A educação que nos convém", onde a intenção do governo era formar os filhos dos pobres até o ensino médio, apenas para qualificar mão de obra. A universidade era local restrita apenas para as elites. Campos afirmou que a educação secundária, de tipo propriamente humanista, devia, a meu ver, ser algo modificada através da inserção de elementos tecnológicos e práticos. Para Amarílio, é necessário analisar de forma mais precisa, pois não se pode colocar todas as responsabilidades na ditadura militar, pois pela história essa valorização chegava apenas às elites. A ditadura não criou, mas acentuou a dualidade entre o ensino público e o privado, da pré-escola ao ensino superior. A consequência é que as escolas públicas perderam a qualidade e passou a ser destinada aos mais pobres, enquanto o ensino privado começou a ser uma alternativa para os mais ricos e para as elites, que secularmente governaram o país, afirmou Amarílio. Currículo. Durante a ditadura militar, também foram introduzidas mudanças curriculares com a inclusão da matéria Educação Moral e Cívica para os alunos do primeiro e segundo grau. Também foi alterado o objetivo da disciplina Organização Social e Política do Brasil. A USPB foi pensada pelo ex-ministro da Educação do governo João Goulart, Anísio Teixeira, como forma de formar os estudantes conhecerem melhor a legislação. A ditadura mudou o caráter da disciplina, tornando-a um espaço que previa o culto à pátria e aos valores do regime. A matéria se tornou, portanto, uma forma de exaltar o nacionalismo presente. Eram abordados também conteúdos que aprimoravam o caráter do aluno por meio de apoio moral e dedicação tanto à família quanto à comunidade. Outra herança importante da ditadura civil-militar no Brasil é o recorrente uso de livros didáticos, que serviu a um duplo propósito: uniformizar o discurso dos professores na sala de aula, evitando que saísse do discurso imposto pelo regime militar, e servir como guia para os professores que foram levados à sala de aula com pouca formação. Juliana Miranda Filgueiras estuda o tema e escreveu um artigo chamado O Livro Didático de Educação Moral e Cívica na Ditadura Militar de 1964, a construção de uma disciplina, e explica que, durante o período, a educação básica tinha um papel importante em difundir as noções de cultura brasileira que se pretendia instaurar. A lógica de padronização do ensino, por meio de livros didáticos, ainda é uma constante em muitas redes de ensino hoje. Dentro da perspectiva da educação integral,
O currículo deve ser pensado para contemplar o desenvolvimento de todas as potencialidades do sujeito, e isso exige que ele seja mais discutido entre os atores que fazem parte do processo de ensino. Alterações curriculares. Ao mesmo tempo, foram excluídas as aulas de Sociologia e Filosofia do currículo básico dos estudantes e também foram promovidas alterações importantes em outras disciplinas, notadamente as de humanas, como História e Geografia. A campanha de assistência aos estudantes, nascida em 1958, durante o governo de Juscelino Kubitschek, organizou a coleção História Nova do Brasil, que tinha como proposta redefinir o programa e o currículo de história ensinado nas escolas. Os signatários da coleção: Joel Rufino dos Santos, Maurício Martins de Melo, Nelson Werneck, Pedro de Alcântara Figueira, Pedro Celso Uchoa e Rubens César Fernandes elaboraram várias monografias que foram compiladas em um material distribuído pelo então Ministério da Educação e Cultura aos professores. Em artigo, o professor da Universidade Federal de São Paulo, Kleber Santos Vieira, diz que uma das primeiras medidas do golpe militar foi proibir a circulação da publicação e promover inquéritos contra alguns de seus autores. A ditadura militar decidiu manter o nome da publicação, mas fazer uma nova versão onde foram apresentadas 3 monografias. O objetivo era consolidar outra visão de história, na qual o nacionalismo era ressaltado. Por esta lógica, as monografias, conceituação de estudos brasileiros nos 3 níveis de ensino, feriados nacionais e a educação cívica e o trabalho teriam sido parte do ensaio geral da obrigatoriedade da educação moral e cívica nos estabelecimentos escolares de todos os níveis, estabelecida pelo Decreto-Lei 869/1969 e toda a enxurrada de livros didáticos publicados após sua edição, cujos conteúdos buscaram interromper a reforma de base no ensino de história, afirmou o professor no artigo da História Nova do Brasil, a coleção de educação cívica, Histórias da Divisão de Educação Extraescolar do MEC, de 1963 a 1966. A educação moral e cívica deixou de ser obrigatória em 1992 e foi abolida em 1993. Gestão democrática. Outro princípio importante para a educação integral é a gestão democrática prevista na atual legislação brasileira. Neste ponto, a ditadura foi desastrosa, fomentando uma organização hierarquizada e vertical do ambiente escolar. Além disso, impedia a ação política dos estudantes. O regime perseguiu e matou alunos da educação básica e jogou na ilegalidade grêmios estudantis e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, pela Lei nº 4.464, de 6 de abril de 1964, conhecida como Suplicy de Lacerda. Um dos marcos mais importantes foi o assassinato do secundarista Edson Luiz por um soldado durante manifestação contra o preço do restaurante estudantil, no Calabouço, Rio de Janeiro. O velório na capital fluminense levou mais de 50 mil pessoas para as ruas e se tornou um ato de resistência à ditadura, transformando o jovem em um grande símbolo da luta contra a opressão. A liberdade de organização dos estudantes secundaristas voltou a ser garantida somente em 1985, durante a presidência de José Sarney, com a aprovação da Lei nº 7.398. Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus, fica assegurada a organização de estudantes como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas, esportivas e sociais, previu o artigo 1º da lei. Com a redemocratização, a discussão sobre a importância da gestão democrática das escolas volta com força. Segundo o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jamil Curry, durante a elaboração da Constituinte, voltou a se discutir o tema.
Uma das primeiras movimentações em prol de uma educação democrática ocorreu no âmbito da Constituinte e, posteriormente, na montagem do capítulo da Educação da Constituição, afirmou o professor no vídeo Princípios e Bases da Gestão Democrática. De acordo com Erasto Fortes Mendonça, as discussões sobre a gestão democrática continuaram e influenciaram na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1995, que começou a aprofundar uma visão de que a democracia na escola não se limita apenas a eleger diretores. Esse princípio se expande um pouco mais com algumas características, como a formação de conselhos escolares e a participação dos professores na formulação do plano político-pedagógico da escola. A concepção de gestão democrática se amplia para além da eleição de diretores, afirma Erasto Fortes Mendonça.